Nesta videoaula, ou neste videoaula, eu quero ficar pensando o seguinte: qual seria a chave do coração de Paulo para treinar discípulos? Hoje se usa muito a palavra mentoria pastoral, mentoria teológica. Você já imaginou Paulo como um mentor? E já que ele é mentor, quem foi que ele mentorou, ensinou tudo o que ele podia? Timóteo, Tito. Estas cartas pastorais de Paulo, né? E a gente podia chamar de cartas pastorais, elas nos ensinam muito. Você pode fazer estudo sobre liderança eclesial, liderança pastoral, liderança de ministério, nessas duas cartas. Aliás, 3 cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo e o texto de Tito. Preste atenção comigo, eu vou chamar isso de carta aos mentorandos. Porque é uma forma de pensar diferente com a nova categoria. Em 1 Timóteo, eu tenho que ali o pilar da verdade. Junto com a carta a Tito, as cartas a Timóteo foram um conjunto à parte na literatura que é comumente atribuída ao apóstolo Paulo. Porque é uma categoria dirigida não à comunidade, mas dirigida a pessoas individuais. Pessoas que têm uma responsabilidade na igreja. Então ele está orientando a eles no governo da igreja, no ensino da igreja, no comportamento que a igreja tem que ter. Veja, ele está direcionando de uma forma, mentorando, né, as comunidades da fé. Por quê? Porque ele quer apresentar diretrizes, eu chamaria isso de diretrizes para pastores que são válidas até hoje. Por isso são chamadas de cartas pastorais. E eu posso concordar com isso. Aí você me pergunta, e 2 Timóteo? 2 Timóteo, você é bem objetivo para que você grave isso. Ele coloca todo o conflito, todo o problema, toda a realidade e diz para Timóteo, tu porém. Ele fala da crise, do conflito do mundo, tu porém. Tanto que John Stott escreveu um livro chamado Tu porém. Então, embora trate dos mesmos temas da primeira carta a Timóteo e da carta a Tito, a segunda carta a Timóteo é um escrito mais pessoal do que todos que a gente lê. Ele abre profundamente o coração. Ele vai às raízes da vida. Daria para fazer um estudo só aqui, só nas cartas de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque é imensa a sua riqueza, é imenso o seu vigor, é imensa a sua palavra. Vou dar um exemplo, né? No capítulo 3 ele diz, nos últimos dias, segunda carta a Timóteo, serão tempos difíceis. Parece que estão falando de hoje, não? Ele disse, vai ser muito difícil alguém ser cristão. Mas no versículo 10 ele escreve, tu, porém, não segue esta linha por aí, não. Tu, porém, segue o meu ensino. Tu, porém, segue o meu procedimento. Tu, porém, siga o meu propósito. Tu, porém, siga a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. É incrível, né? Então, ele traz uma palavra a Timóteo. Tu, porém, permanece no que você aprendeu. Então, este tu, porém, mostra
uma resistência a um padrão que foi estragado no mundo contemporâneo. Isso é Timóteo. Bem, vamos dar mais um passinho aqui para ver o texto sobre Tito. Só algumas ênfases, né? Expressar fé na vida. O centro, gente, da fé cristã é a sã doutrina. Isso está muito claro a Tito. Isso tem a ver com a salvação pela graça trazida por Jesus Cristo. Mas nesta carta tem várias organizações temáticas. Porque ele precisa instituir presbíteros na igreja, e ele orienta, para que eles exortem a sã doutrina, refutem os que contradizem, gente firme na fé. O próprio Tito deve fechar a boca para não falar o que não deve. Bem, qual é a conclusão que eu tenho em Tito? É um tesouro inigualável. É um tesouro inigualável que Cristo nos legou, chamando Paulo para deixar para mim e para você essa beleza e esta riqueza. Eu fico maravilhado com a graça de Deus nos deixando esse texto, ou estes textos. E eu quero convidá-lo a ler mais, a estudar mais, a ter uma boa introdução ao Novo Testamento, para mergulhar livro por livro, carta por carta, mergulhando nas verdades de Deus. Até a próxima videoaula.